Vamos lá. Título da lição, verso. Quem me ajuda? Ok. Perfeito. Antes da gente entrar na lição dessa semana propriamente dita, é importante a gente recuperar um contexto que eu venho repetindo desde a primeira lição. E propositalmente estou repetindo desde a primeira lição, por algumas razões. O livro de Apocalipse, ele oferta, pela própria forma do livro, a estrutura e as aplicações possíveis do livro, ele oferta sempre um debate empolgante, para não dizer polêmico, na questão da interpretação do texto profético de Apocalipse. Eu sempre gosto de repetir, vou continuar insistindo, porque aí isso cristaliza. A gente está numa sala de aula, dentro de um processo de uma escola chamada sabatina, é sempre bom repetir para que o conhecimento de alguma forma sedimente na mente da gente da forma correta. Então, primeira coisa importante, a gente lembrar por que a gente estuda a profecia. A essa altura do campeonato, vocês já devem saber de cor isso pelo número de vezes que eu repeti. Por que a gente estuda a profecia na Bíblia? Para descobrir o futuro? Por que a gente estuda a profecia na Bíblia? Para olhar para trás e responder a algumas questões. A primeira delas, Deus é Deus. Deus é quem diz ser. Isaías 46 expressa isso. A segunda razão pela qual eu olho para as profecias com um olhar para o passado, não para o futuro, é entender que Deus anuncia o fim desde o princípio. E porque Ele anuncia o fim desde o princípio, o que eu sei? Que o conselho dele é firme e se cumpre. E, portanto, eu tenho a certeza de que eu posso confiar nele, de que aquilo que ele prometeu se cumprirá. Não importa como, não importa quando. Eu sei que vai ocorrer. Eu até descubro na profecia coisas que vão acontecer no futuro, mas elas não estão lá para a minha curiosidade pueril de descobrir como ou quando essas coisas vão acontecer. Elas estão lá para me dizer o que vai acontecer e me alertar do preparo que eu tenho que fazer hoje para que quando isto aconteça, eu passe de pé se eu estiver lá. Se eu passar por aquilo, eu saiba ou tenha condições de sobreviver de pé no sentido da fé, não necessariamente vivo, ok? Esse é o desenho profético, é assim que a gente olha para a profecia. Toda vez que eu perder esse foco, quais são os riscos? De eu ficar fazendo adivinhações do futuro, continhas de chegar, ajustes nas profecias, para tentar enquadrar aquilo ao desejo que eu tenho de interpretação ou à corrente que eu adotei de interpretação. Não funciona assim, isso é perigoso, é complexo fazer esse tipo de coisa, mas é algo bastante comum nos dias de hoje e, aliás, já há um bom tempo. A segunda coisa importante é entender como é que o livro de Apocalipse é estruturado. Então, se você olhar o livro de Apocalipse, assim como em Daniel, o livro de Apocalipse é um ciclo de repetição de uma mesma história. Capítulo 2 e 3 contam uma história que o capítulo 6 e 7 repetem, que depois você vai ter no capítulo 8 e 9 a repetição disso por um outro olhar. Principalmente o capítulo 6, o capítulo 7 na realidade é um hiato da história para responder a uma pergunta. Então, quando você olha o desenho de repetições que o livro de Apocalipse faz da mesma história, o que é importante prestar atenção? Nos hiatos, para eu não me perder. Nos breaks, nas paradas que o livro de Apocalipse dá para explicar alguma outra coisa ou ilustrar alguma outra coisa e eu não me perder. Exatamente por causa dessa peculiaridade do livro é que começam as polêmicas de modelos de interpretação. Você vai ter interpretações do livro de Apocalipse que olham para o livro como uma grande metáfora da realidade, uma grande ilustração simbólica da realidade, e adotam como interpretação o próprio simbolismo. Então, é um símbolo interpretando o símbolo. Qual é o perigo desse tipo de interpretação? É que você se distancia da realidade, se distancia da história e, portanto, a interpretação pode cair em qualquer coisa que você quiser. Porque se é símbolo interpretando símbolo, eu aplico onde eu quero. Daí surgem as mais variadas abordagens do pretérito ao futuro da interpretação do livro de Apocalipse. Um segundo modelo perigoso de interpretação do Apocalipse, mas bastante
presente nos nossos dias em algumas correntes, é a interpretação sequencial do livro. Você vai encontrar abordagens dessa natureza, de interpretação sequencial, e embora ela seja bastante sólida na primeira parte dessa abordagem sequencial, ou seja, o que é uma abordagem sequencial? É você pegar o livro de Apocalipse e colocar os textos que seriam repetição da história em sequência, não sobrepostos. Se você coloca em sequência, é como se o livro do capítulo 1 ao capítulo 22 fosse uma sequência ininterrupta de eventos sendo descritos. Se você faz isso, qual é o perigo? O risco que você tem é de, quando vai chegando mais para o meio do livro, você tem que fazer ajustes no método de interpretação. Por exemplo, você começa a primeira parte com um desenho histórico, as igrejas, os 7 períodos do cristianismo. Você vai para os selos e começa o primeiro ajuste neles, porque eles não batem exatamente os 7 selos com a sequência histórica das 7 igrejas. Se você colocar como sequencial, você começa a ter problema de ajuste. Mas quando você chegar nas trombetas, aí o problema se complica maiormente, que é você ter que deslocar as trombetas para o fim da história. Quem interpreta sequencialmente a Bíblia vai fazer isso. Qual é o perigo aqui? É que para ajustar as 7 trombetas, você vai ter que literalizar as profecias de Daniel. Os 1260 dias deixam de ser dias para ser anos, deixam de ser anos para ser dias. Os 1335 deixam de ser anos para ser dias e os 1290 deixam de ser anos para ser dias. E você vai adotar método histórico numa parte, com princípio dia-ano, método ajustado na segunda parte. Isso fragiliza a profecia. E fragiliza por uma razão simples. Se você tem 2 métodos diferentes para o mesmo tipo ou categoria de textos, quem diz que não pode ter 3, 4, 5 ou 7 métodos diferentes? A Bíblia, ela tem um fluxo bastante importante de metodologia histórica ou historicista na sua interpretação. Como Igreja Adventista, a gente tem adotado de forma prudente um modelo historicista, embora a gente entenda que existam correntes diferentes sobre esse desenho. Dentro do que eu tenho passado e a gente tem adotado na leitura do livro aqui, a gente fica dentro dessa perspectiva historicista da interpretação profética. Há quem discorde, respeito quem discorda, mas vai ficar algumas lacunas bastante importantes sem explicação se você adotar outros modelos que não sejam o historicista. A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente na leitura da lição, quando fica fácil perceber aonde tem furos fora do modelo histórico. Então, particularmente, eu fico dentro daquilo que é a prudência, que é o que a Bíblia sempre tem demonstrado ser sólida. Uma interpretação clara da história e uma metodologia única que repousa sobre o texto inteiro, o que facilita a leitura e a interpretação. Dado isso, que são os pressupostos, como é que está a estrutura do que a gente viu até agora? Começamos olhando aquilo que é a mensagem central do livro, Revelação de Jesus Cristo. Capítulo 1 descreve esse Jesus e João particularmente tem uma ênfase, tanto no Evangelho quanto no livro de Apocalipse, de mostrar que Jesus é Deus. E não um Deus hierarquizado, onde o Pai seja mais alto, Cristo um pouco menor e o Espírito Santo menor do que os dois, ou até um poder pueril que vaga como uma fumacinha por aí. João tem uma preocupação, mostrar a pessoalidade de Cristo e a igualdade de Cristo e o Pai. E ele começa o livro assim, e inclusive dá títulos a Cristo que são bem precisos. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e assim por diante. Uma outra coisa curiosa é que o livro de Apocalipse revelará a missão de Cristo em todas as suas fases. Desde a criação, João capítulo 1 descreve isso, e Apocalipse capítulo 14 retoma essa questão na primeira mensagem angélica, até a última ação de Cristo, o desfecho da história do pecado e a resolução definitiva do pecado no juízo final. Portanto, com bastante propriedade, o livro de Apocalipse descreve o que Cristo fez na criação e o que faz para resgatar a humanidade ao longo de toda a história do pecado e o que fará no final. A segunda parte do que a gente viu passava pelas igrejas olhando a história do cristianismo, ou seja, a expansão da mensagem do Cristo. Portanto, nesse sentido, o livro de Apocalipse é uma continuidade do livro de Daniel. Enquanto Daniel focou de forma muito precisa os impérios
do seu tempo até o Cristo, os 4 primeiros impérios. O livro de Apocalipse, ele adensa a sua preocupação com a sequência do cristianismo. Daniel também entrou na sequência do cristianismo ao falar dos 1260 dias ou ao falar dos 2300 tardes e manhãs. Mas a principal ênfase do livro de Daniel está na construção histórica inicial para dar sustentação a essas 2 grandes profecias. Apocalipse aprofunda a visão do que aconteceu no tempo dessas 2 grandes profecias e do que acontecerá até o fim da história. Portanto, é literalmente uma continuidade, uma apresentação de continuidade do texto que Daniel apresentou. Se essa é a questão, Apocalipse 2 e 3, que mostra a história do cristianismo, mostra essa expansão. E o legal de olhar o capítulo 2 e 3 é que o foco do capítulo 2 e 3 está no povo de Deus. Como se eu estivesse olhando o que acontece com os cristãos que aceitaram a mensagem do cristianismo original, ao longo da história, e os riscos que eles correm quando algumas distorções se manifestam, e o comportamento deles frente a essas distorções. Tanto é que o capítulo 2 e 3 sempre abre com Jesus falando e um anjo que ele mandou à igreja. Portanto, o foco é o seu povo, aqueles que seguem a Cristo na sua forma plena, na sua forma original. E sempre um convite de resgate, caso eles se percam pelo meio do caminho, e uma promessa feita a eles. Quando você vai ao capítulo 4 e 5, a gente tem o primeiro hiato, primeira interrupção. O capítulo 4 e 5 nos fazem voltar na história para mostrar o início do cristianismo, o que acontece no céu quando Cristo é morto, e Cristo ressuscita e Cristo chega ao céu para retomar toda a autoridade plena sobre a terra, a autoridade plena sobre todas as coisas. Se quiser tem ali, Márcia, se quiser tem lá atrás também. Dentro dessa perspectiva, ou seja, quando você olha o capítulo 4 e 5, a gente está olhando a introdução do cristianismo e a festa que é feita no céu pela vitória de Cristo sobre o pecado. No capítulo 5, que mostra o início disso. E ele toma o livro selado com 7 selos da mão daquele que está sentado no trono e passa a orquestrar a história agora como Deus, uma vez que anteriormente, nos anos que antecederam a isso, ele estava como humano, fazendo uma parte do processo redentivo. E agora ele reassume a história e o controle da história, abrindo os selos. Curiosamente, quando Cristo abre os selos, e a gente vê a descrição disso no capítulo 6, o que a gente percebe na terra? Que diferentemente do que o capítulo 2 e 3 apresentavam do povo de Deus, existe alguém assintosamente falseando a verdade. A verdade maravilhosa daquele cavaleiro branco que sai para vencer é deturpada a partir do segundo cavaleiro e vai numa derrocada de modelos equivocados que se sucedem. O capítulo 6, na descrição dos selos, mostra o mesmo período histórico do capítulo 2 e 3, mas pelo olhar da disseminação do erro, da propagação do erro. E aí a gente tem uma pergunta que finaliza o capítulo 6, que é: quem poderá subsistir? Quem ficará de pé? E aí o capítulo 7 é um hiato, para responder quem ficará de pé no último pedaço da história, no dia da ira do Cordeiro, no dia da ira de Deus. Qual é a resposta que o capítulo 7 dá? Ele estabelece uma resposta vinculada àqueles que estarão vivos por ocasião da vinda de Cristo e uma resposta vinculada a todos aqueles que ressuscitarão quando Cristo chegar. E forma o grupo que responde a essa pergunta: quem poderá subsistir? E as características desse povo que poderá subsistir estão retratadas no capítulo 12, que é a lição da semana que vem. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus, têm o testemunho de Jesus, e todos aqueles que acreditaram na mensagem de Deus ao longo da história e estão inscritos no livro da vida. Esses formam a resposta à pergunta: quem poderá subsistir? Feito o recorte e o hiato, a gente volta para a história sequencial, porque o capítulo 6 terminou com o 6º selo, e falta abrir o 7º. Portanto, abriu um hiato no capítulo 7 para responder à pergunta que foi feita, retórica: quem poderá subsistir? E voltamos à história sequencial, o 7º selo, que é a lição dessa semana. Por que eu estou resgatando isso? Primeiro, para pôr todo mundo na mesma página, afinal de contas agora a gente está com a classe completa, porque a gente estava com as variações do período de férias, agora a gente volta todo mundo na mesma página. Estamos aqui, exatamente no momento em que vai ser rompido o
sétimo selo. O que é curioso no rompimento do sétimo selo? O verso 1 do capítulo 8. Como é que ele começa? Aberto o sétimo selo, o que acontece? Houve silêncio no céu por quase meia hora. Portanto, o que eu já sei que é o sétimo selo, sem sombra de dúvida, ele me remete à cena do capítulo 15 de Apocalipse, quando encerra o processo redentivo, ou o processo do juízo chamado investigativo, ou pré-advento, ou como quiser dar o nome para ele, o juízo vindicatório. Quando termina o processo da vindicação, o que acontece? O santuário se enche de fumaça, Cristo vai trocar as vestes sacerdotais pela veste de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e virá buscar o seu povo com todos os anjos, e houve silêncio no céu por quase meia hora. Ou seja, aquela semaninha da viagem de Cristo para a busca dos que vão ser salvos está descrita aqui, porque o céu está vazio. Houve silêncio no céu por meia hora. Portanto, o sétimo selo é a vinda de Jesus. Ponto. O sexto selo é o que antecede a vinda de Jesus até a sua chegada. E por isso, você tem como processo histórico, se fosse colocar um selo junto com outro, o sétimo selo é o finalzinho do sexto, que não foi descrito. Quase como que um dentro do outro. O sexto selo pega um período um pouco maior, particularmente abrangendo aí o último período da história, o final da igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. O sétimo selo, a chegada de Jesus, a vinda de Jesus para buscar os seus filhos. E aí a gente tem um problema, porque há um freio, há um bloqueio ali. Como o processo é o processo do fim do juízo, como o processo é o processo do fim da intercessão, a gente é chamado a atenção a uma visão do livro, dos livros do Velho Testamento na descrição do santuário. O que acontecia quando você encerrava o serviço do santuário? Adentrava-se com o incensário, a oração daqueles que pedem por redenção, o fim dessa intercessão, a saída do santuário e o jogar do incenso ao chão. E os 7 sacerdotes, cada um com a sua trombeta, tocavam a trombeta. Encerrou a vindicação. Encerrou o processo, o serviço daquele santuário. Portanto, a primeira coisa curiosa do capítulo 8 é que a gente tem exatamente essa cena se repetindo num processo amplo da história. Vai encerrar algo, encerrou a vindicação, e Cristo vem buscar os seus. Dentro desse processo vem um alerta às trombetas. E aqui tem uma parada na história do sétimo selo. E as trombetas retomam a história. O que é curioso nas trombetas ao retomarem a história? A gente já tinha visto a história pela perspectiva da igreja ou do povo de Deus. Já tinha visto a perspectiva sobre a história sob a perspectiva do falseamento da verdade, o movimento medieval e todas as alterações e deturpações da verdade. E a gente agora vai ver a mesma história sob a perspectiva de uma parte esquecida do mundo e dos ataques seculares do mundo. Uma perspectiva é a perspectiva cristã equivocada, a outra é a perspectiva do mundo em si. Portanto, quando você abre as trombetas, isso tem um alerta e dispara esse alerta na história, em primeiro lugar com a decadência do Império Romano, os que atacaram Jesus e atacaram a verdade. Na segunda parte das trombetas, ou seja, as primeiras 4 voltam-se para a história romana. As 2 sequentes voltam-se para o mundo árabe e toda a ascensão islâmica que lá acontece, até o fim dos sultanatos e das estruturas turco-otomanas em 1840. É curioso que o período é o mesmo, embora não superponível às 7 igrejas, igual os selos também não são superponíveis de forma completa às igrejas. Estão em paralelo, mas não superponíveis diretos. O 6º e 7º selo não batem com a história sequencial das igrejas. Assim como a história mundial também não vai bater exatamente com a história das igrejas, mas é o mesmo período. Onde começa isso? Se você abrir o capítulo 8 e olhar a história que está relatada ali, você vai perceber no relatório das trombetas, quando as trombetas vão se abrindo, cada uma delas apresenta algum tipo de destruição acontecendo com uma parte do mundo, uma terça parte do mundo.
Lembrem-se que o Império Romano era dividido em 3 grandes segmentos, 3 grandes áreas, pegando a parte europeia, a parte oriental e a África como domínio romano, o norte da África, parte europeia e parte lateral oriental. Quando há a cisão do governo romano, inclusive as cadeias de comando se montam no Ocidente e no Oriente como capitais do Império, Império Oriental e Império Ocidental. Quando você vai lendo os textos dessa descrição do capítulo 8, o que é curioso? Você começa a perceber a precisão com que Deus descreve as invasões romanas, que levaram à decadência do Império. 4 delas, em sequência, mostram sujeitos invadindo o Império com características diferentes. Um dos sujeitos é apresentado como invadindo pelo mar e a batalha acontecendo lá e navios se destruindo. Outro é apresentado como se fosse uma saraiva, uma chuva de granizos que cai. Se você olha a invasão que foi feita pelos Alpes, descendo e chegando até o Império Romano, é exatamente a descrição que está ali. Se você olha a outra descrição que aparece como tocha de fogo, ou um sujeito representando isso, e você olha a história de Átila Uno, a precisão é cirúrgica. Você olha a Batalha de Genserico no mar, por exemplo, quando os navios romanos, na guerra contra os que vinham da África para a invasão romana, liderados por Genserico, os navios romanos se posicionam para a batalha, são mais de 1.300 navios na frota romana. Roma acreditava que não teria como perder a batalha. O que acontece na calada da noite? De forma articulosa, ele entra com alguns navios no meio da frota, na noite, no breu da noite, e esses navios estão cheios de combustível, e do centro da frota romana para fora, ele queima a frota romana, e 1.100 navios romanos são destruídos à noite, e os exércitos romanos dentro desses navios vão caindo ao mar e morrendo. Se você olha a descrição que a Bíblia faz de como essa destruição dos navios acontece, ela é precisa. Esses 4 generais em sequência, Alarico, Genserico, Átila Uno e por fim Odoacro, o rei dos Érulos, na invasão última sobre Roma, destruindo a capital, cada uma dessas apresentações tem vinculação com o formato exato que a história descreve que essas invasões ocorreram. Até a invasão pelos rios, descritas na história, atravessando o Danúbio até chegar lá, estão previstas ali. A pergunta é, por que essa precisão de descrição? Guarda a pergunta. Na sequência disso, você vai ver a ascensão romana, descrita no 5º selo, aquela estrela no meio do abismo. E se você olhar os termos que eram usados para o deserto da Arábia e a ascensão maometana e todos os conflitos religiosos que existiam lá, até Maomé conseguir unificar todos os modelos religiosos no seu período curto de vida. Maomé morre com 62, 63 anos de idade. Mas num período curto de tempo, ele unifica todos aqueles povos da Arábia ao redor de uma única fé, se posicionando como aquele que recebeu do anjo Gabriel as mensagens de Deus. E surge a religião islâmica. Se você olha a sequência do crescimento e propagação desse modelo religioso por toda aquela região, até a Turquia, o que você percebe é a unificação de um povo, que começa a lutar com que povos? Curiosamente, os povos cristãos que adensavam o Oriente. E você tem batalhas homéricas descritas na história entre os cristãos do período medieval e os árabes presentes nessa região. E o fortalecimento deles vai se descrevendo nesse processo. O que aparece como curioso nessas 2 descrições da 5ª e 6ª trombeta são 2 profecias de tempo que estão ali. Uma delas descreve que a ascensão desse poder chegaria a um momento de batalhas que levaria a guerras e prosperidade de guerras em 5 meses, 150 dias, 150 anos na profecia. Quando você olha a descrição da ascensão turco-otomana, da prévia da ascensão turco-otomana lá de 1229 e joga esses 150 anos na história e vê o desenho disso acontecendo, a precisão do cumprimento dessas batalhas é bastante interessante de observar nessa batalha de 150 anos. Quando você olha a sequência disso, que é a 6ª trombeta, vai aparecer ali uma profecia de tempo que é a mais precisa profecia de tempo da Bíblia, quase cirúrgica. Se você olha ali, tem uma profecia que apresenta
um dia, um mês, lembram dela? E aí vai a referência e por fim ela termina com um pedaço interessante que é 1 hora. Quando você soma os períodos, 1 ano, mais o período de 30 anos, mais a sequência disso e por fim mais 15 dias, que é 1 hora. E você vai à história e o que você descobre? Na ascensão do poder em 1449, depois a queda dele 391 anos à frente em 1840, todo esse processo descrito, os sultanatos dentro dele, o que você percebe ali? Que sobra essa continha de 1 hora no fenômeno. A hora que você vai para os documentos históricos para ver quando foi decretada a ascensão do poder e quando foi decretada a decadência do poder, é exatamente 15 dias depois de completados os 391 anos. Ou seja, os dois documentos que marcam início e término desse processo são cirurgicamente precisos. E a grande pergunta é, por que Deus se preocuparia com esse nível de precisão em algo que está acontecendo do outro lado do mundo e não tem nada a ver com a gente no sentido geral do cristianismo? Na realidade tem um objetivo tudo isso: mostrar que Deus não deixa a história sem controle. A razão de tudo isso é mostrar que apesar de todas essas batalhas que aconteceram, em todas essas fases, a verdade de Deus sobreviveu. Mesmo com todos esses ataques do Islã contra o cristianismo, quem foi preservado? Os ditos à época guardadores do sábado. Os atacados foram os do modelo romano cristão, mas sobreviveram os cristãos genuínos. Se você olha o que acontece na Idade Média, quem sobrevive? A verdade. Quando você pula do capítulo 8 e 9 para o 11 e olha a introdução do capítulo 11, o que ela descreve? A profecia apresenta 42 meses, 1260 dias e duas testemunhas testemunhando ali, vestidas de pano de saco, cobertas de cinza, em grande dificuldade, sobre a verdade de Deus. Elas são comparadas a duas oliveiras. Se você olha esse símbolo ao longo da Bíblia, você percebe que isso retrata a palavra de Deus, aquela que move montanhas, que faz cair as pragas, que faz descer fogo do céu, que faz secar o mar ou as águas, que faz parar de chover. Como a palavra de Deus sobreviveu a tantos ataques diferentes e de tantas frentes distintas? A precisão das profecias é simplesmente para mostrar: Deus não esqueceu dos seus filhos. Por isso as trombetas, como um alerta. Deus continua preocupado e prestando atenção nos seus filhos, a despeito de tudo o que acontece ao redor. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. A preocupação é esta, a essência é essa. Quando a gente olha essa comparação, o que aconteceu com a palavra de Deus no período medieval? Durante 1260 anos, a gente teve a propagação do erro dentro do próprio cristianismo. Isso estava descrito lá nos Cavaleiros, entre o 2º, 3º e 4º Cavaleiros. Quando você olha isso à luz da história, o término desse processo vai desembocar naquilo que a gente conhece como Revolução Francesa, a ascensão do imperador baixinho, que queria conquistar o mundo, que de nanico só tinha o tamanho, porque de resto ele era um sujeito tremendo na questão de batalhas, mas a sua arrogância levou à sua própria derrota. Independente de, durante o entremeio dessas duas coisas, ele fez um bocado de estrago. Um desses estragos acontece um pouquinho antes da queda da Bastilha, ali naquele período entre 1993 e 1793 e 1795. Dentro desse período, entre 1793 e 95, tem um decreto que ele emite como um ataque ao modelo absolutista religioso presente. E esse decreto é um decreto de proibição da circulação, leitura e posse de Bíblias na França. E esse decreto, curiosamente, dura exatamente os 3 dias e meio apresentado da profecia de que a verdade de Deus, ou a Bíblia, fica exposta em praça pública sem que ninguém possa enterrá-la. Esses 3 anos e meio do decreto, depois revisado, depois revisto, e ele volta atrás na proibição,
Durante a fase inicial desse decreto, o que aconteceu? Amarraram Bíblias em uma jumenta, caminhando pelas ruas de Paris, até chegar na Praça Central e acumularam uma pilha e atearam fogo, e lá fica exposta em cinzas a Bíblia queimada como marco inicial de que acabou o cristianismo na França. E o ateísmo adensa o modelo. Isso se propaga por toda a Europa, portanto, um dos estragos desse processo é que o ateísmo não ficou restrito àquela região e se espalha pela Europa inteira, e isso é visto até hoje. Para quem vive naquela região, como vocês que estão mais perto dessa realidade, as igrejas da Europa viraram mausoléus. A Alemanha, berço do protestantismo, as igrejas viraram museus. Exatamente. Ou seja, chegou até o Bochá aqui no Brasil. Essa estrutura do agnosticismo e do ateísmo que prolifera a Europa é um dos estragos da Revolução, do Iluminismo e da Revolução. Durante esse período em que a Bíblia fica como que morta, a aparência que se tem na Europa é: conseguiram dar o golpe fatal à crença e à fé em Deus. O que diz o texto? O Espírito invade essas duas testemunhas e as reaviva. O decreto é revisto e na mesma Europa que parecia que ia eliminar a Bíblia, surgem as sociedades bíblicas, e entre 1798 e 1810, a Bíblia é traduzida para dezenas e centenas de línguas e estruturas diferentes. Coisas curiosas como o berço da teoria da evolução na casa de um dos seus pais, esta casa vira a Sociedade Bíblica Francesa. A Bíblia é revitalizada e começa o conhecimento dela a se espalhar outra vez. O estrago estava feito, mas a Bíblia sobreviveu. Em 1798, o golpe final ao modelo absolutista, com a prisão do bispo de Roma por ordem de Napoleão ao general Berthier, e a história encerra dos 1260 dias. Guarda isso aqui e voltamos ao 10, que é o entremeio dos dois. Onde a gente parou no capítulo 9? Na sexta trombeta. Do mesmo jeito que teve um hiato do sexto para o sétimo selo, agora temos um hiato da sexta para a sétima trombeta. Como é que abre o capítulo 10? Esse vale a pena olhar, abre a sua Bíblia. Qual é a introdução que o capítulo 10 faz? Olha que coisa curiosa, na versão anterior do quinto e sexto selo, tinha um que caiu do céu no abismo, que era o Islã. E agora vi outro anjo que desce com o quê? Continua lendo o texto. Lê de novo. Continua. Na mão. Olha que coisa curiosa. Onde a gente viu uma cena semelhante a essa? Bem parecida com essa. Se você volta ao livro de Daniel, finalzinho do livro de Daniel, você não vê um ser exatamente com uma descrição parecida com essa, que estende as mãos ao céu e faz uma proclamação. Você volta à cena e tem a mesma cena repetida aqui. Onde você já viu essa expressão anjo forte manifesta no Velho Testamento? Lembra de um sujeito que estava na dúvida se tinha competência ou não para substituir o grande líder de Israel chamado Moisés? Quem é que lhe fortalece e lhe dá a certeza de que ele pode seguir? Um anjo forte que aparece diante dele, a figura de Cristo fortalecendo o próximo líder, Josué. Essa figura do anjo forte, com arco-íris ao redor, é a figura de Cristo. E ele traz na mão o quê? Um livrinho aberto. Onde a gente tinha essa mesma expressão, mas ao contrário. Sela as palavras desse livro e encerra o que nele está escrito até que chegue o tempo, quando a ciência sobre ele se multiplicará, ele será aberto outra vez e isso se espalha. O que a gente está vendo é exatamente esse ato. Okay? Congelamos a história aqui em Daniel, porque o livro foi cerrado em Daniel, e ele é reaberto quando termina a profecia dos 1260 dias.
e a Bíblia volta a se espalhar para a mão das pessoas, e as pessoas têm acesso à Bíblia e descobrem outra vez o livro de Daniel. Onde terminou a trombeta? Em 1840, onde começa a pregação milerita. Imediatamente após isso, entre 41 e 44. A precisão disso, do hiato que se abre no capítulo 10, é, de novo, cirúrgica. Encerra um desenho histórico e já está abrindo o chamado para um hiato, que é: Cristo vem com o livro aberto e as pessoas começam a estudar o livro de Daniel. Qual é a resultante disso? Um equívoco marcando a data da vinda de Cristo para 22 de outubro de 1844. Qual a resultante do equívoco? Está no fim do capítulo 10. O livro que foi fantástico, com um gosto de mel na boca, na hora que bate no estômago, fica duro de digerir. O desapontamento de 1844 é o hiato do capítulo 10. Se você volta ao capítulo 12 de Daniel, que estava escrito lá: neste tempo se levantará Miguel em defesa do seu povo. E esse texto é interessante porque ele tem uma aplicação dupla ali em Daniel. Ele marca o início de uma vindicação, que é Jesus começando a sua intercessão de forma diretiva, o juízo, e o fim disto, que é ele se levantando para buscar seu povo e defendê-lo de todo aquele grupo que forma o antagonismo da grande batalha final de Apocalipse. Se de um lado o povo de Deus defende a ideia de que só Deus deve ser adorado, toda a conjunção de poderes, paganismo, cristianismo apóstata, espiritualismo, toda essa conformação liderada pela estrutura de governo, forma a adoração à besta e à sua imagem. Do outro lado, os estraga-festa dizendo que toda essa aliança é do mal. O que Cristo faz? À meia-noite, sai em defesa do seu povo. É curioso a forma como os textos começam a se completar. É como se você tivesse todas as peças do quebra-cabeça e agora elas começam a montar o cenário. Qual é a razão para tudo isso? É que no capítulo 11, a segunda parte dele vai tocar a última trombeta. E o que é a última trombeta? A saraiva, o terremoto, é a última praga, é a vinda de Cristo. A sétima trombeta e o sétimo selo estão juntos, dentro do mesmo evento, a vinda de Jesus. O evento, vinda de Jesus. A pergunta que não quer calar é: por que tudo isso? Para que todo esse trabalho de descrever todos esses pormenores e complicar a nossa vida, inclusive na forma como eles estão descritos? Na realidade, tem algumas questões aqui que a gente precisa atentar-se para elas. Exatamente porque as trombetas estão aqui como um processo de advertência. Qual é a grande advertência que as trombetas tinham lá no tempo de Israel? Seja essas 7 trombetas no fim do serviço do santuário, seja a trombeta tocada no dia da expiação, o shofar chamando a reflexão do dia da expiação, o santuário vai ser purificado. Qual é a grande questão aqui? A questão é o alerta e a atenção de reflexão sobre o juízo. Dentro dessa perspectiva, que alerta isso traz para nós? Percebe que tudo isso está descrito para um povo, o que viverá no último tempo da história. A sétima igreja, o povo do sexto selo, o povo do intervalo entre a sexta e a sétima trombeta. Nós vivemos aqui. A sexta trombeta terminou e a sétima ainda não soou. Nós estamos aqui, no intervalo. O sexto selo foi aberto e nós estamos vivendo o sexto selo, aguardando o sétimo. Por que essa advertência é para nós? Primeira razão: como deve se preparar o povo de Deus que vive no último tempo da história? Se você pegar os textos de Ellen White, Profeta para o Tempo Presente, Verdade Presente, qual é o conselho que ela dá para o remanescente fiel? O que ela manda estudar? Uma atenção especial deveria ser dada pelo povo de Deus como estudo profundo do livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Quando eu estudo esses dois livros, o que eu percebo?
A mão de Deus conduzindo a história. E isso resolve a minha razão. Ao estudar a história, ao olhar as datas, ao olhar como Deus conduziu a história, a minha razão percebe que Deus nunca abandonou a história. A pergunta é: como é que eu resolvo o coração? Porque uma coisa é saber que Deus não abandonou a história e entender pela razão como as coisas aconteceram. Porém, quando você viver a história do fim da história, isso afeta a sua emoção. Como passar de pé por isso? Vem um segundo conselho dela que está nos livros de educação também, e alguns outros. Nós deveríamos meditar todos os dias em que parte da vida de Jesus como nosso preparo e comunhão. Nas últimas semanas da vida de Cristo. Na parte dos evangelhos que descreve os últimos dias de Cristo na terra. Por que esse conselho para o remanescente? Percebe? Um conselho resolve a razão, o outro conselho resolve o coração. Como é que eu me preparo para enfrentar o que vem pela frente? Olhando para Cristo. Comunhão e oração. As últimas semanas da vida de Cristo são recheadas de oração longa para se preparar para cada um dos dias que vinha pela frente, até o dia da crucifixão. Se você olha esses últimos dias de Cristo, o processo de comunhão dele com os discípulos aumenta em intensidade. A comunhão uns com os outros. O aprofundamento da palavra de Deus se dá nas pregações de Jesus nesse último período da história. Portanto, o olhar para a vida de Cristo nesse último período me dá a outra dimensão de preparo. Se por um lado eu tenho a dimensão de preparo do estudo da Bíblia, do outro eu tenho a dimensão de preparo da comunhão com Deus, que me permite um estudo adequado da Bíblia e uma compreensão correta da mensagem profética. Não. Sempre é esse o problema. Essa é a angústia de Jacó. O problema não é a pressão das perseguições. O problema é a certeza da salvação, a certeza de que eu estou com Deus e não sendo presunçoso, guiando o meu próprio caminho. Qual era a grande preocupação de Jacó? Eu estou voltando para casa e estou seguindo Deus e Deus está comigo, ou isso é mais um dos meus enganos? De acelerar o processo como ele sempre fez, cortar caminho. Essa é a questão. Então, como é que eu me preparo para os últimos dias? Estudo profundo e dedicado de Daniel e Apocalipse para entender o contexto. Comunhão com o preparo, comunhão com Deus, estudo da palavra num sentido devocional de preparo do coração, mas não para aí. Tem um terceiro elemento no processo que é a função do remanescente. O remanescente não é o grupo de salvos. O remanescente é o responsável, como atalaia, de proclamação da salvação. Sai dela, povo meu, missão. Estudo da palavra, oração e comunhão, missão. Esse é o primeiro grande alerta das trombetas. O segundo alerta das trombetas tem a ver com o perfil, porque é um alerta de reflexão à expiação. Qual é a questão que envolve o perfil dos salvos? É o que Apocalipse 12 vai responder. Os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia, não de profecia. Propositalmente eu estou falando da, porque às vezes as pessoas concentram o testemunho de Jesus só na última parte do dom profético do tempo presente, mas não é só essa, é todo o dom profético da Bíblia inteira, inclusive Ellen White como profeta da verdade presente. Dentro desse circuito de espírito da profecia, as características do povo de Deus do último tempo da história é um olhar completo dessa história, a percepção do tempo em que vivem, o olhar completo dos textos escritos para o seu tempo, mas um perfil se forma. E aqui começam os problemas que a gente tem com o perfil. Porque a gente começa a montar perfil em 3 direções. O perfil verdadeiro, que é o bíblico. O perfil falseado do verdadeiro, que é a contemporização com o tempo e a contextualização da verdade, características marcantes do mundo pós-moderno. Laodiceia, mornidão. Mornidão é a contextualização do Evangelho, a contextualização das profecias, a contextualização da Bíblia, em que eu saio das referências precisas
sejam elas morais ou comportamentais da Bíblia, e começo a criar uma religião que não existe na Bíblia, que é a religião onde eu digo o que eu tenho que fazer, como tenho que fazer, como tenho que me comportar, e ainda justifico que Deus não se preocupa com detalhes. Isso é o niilismo pós-moderno, que leva à formação de religiões dentro da religião. Se por um lado é verdade que eu devo encontrar meios diferentes, variados, de atingir o mundo com a proposta do Evangelho, e entender que a linguagem de proclamação da verdade para o mundo não pode ser a linguagem usada na década de 60, porque o mundo não é mais o mundo da década de 60. Se eu posso contextualizar a abordagem da linguagem com que eu acesso as pessoas, isso é igualmente inverídico quanto ao conteúdo dessa verdade. Uma coisa é eu adaptar a metodologia de acesso às pessoas, a outra é que conteúdo eu dou para elas depois que elas já se converteram e conheceram a Bíblia. Nós estamos passando por uma dificuldade tremenda na igreja, no mundo, que é a contextualização depois da conversão. Ou seja, eu estou reformatando o cristianismo para quem já está dentro da igreja, quando na realidade eu tinha que reformatar a abordagem evangelística para quem está fora dela, que é uma outra coisa bem diferente. A gente está misturando as estações e criando facilitações, entre aspas, da palavra, do Evangelho. Não que o Evangelho tenha dificuldades, mas no sentido de que a gente cria amenidades na aplicação. Todo aquele discurso do mundanismo entrando na igreja, se tem um lugar onde isso faz sentido, é nesse tipo de expressão. O afrouxamento dos padrões como contextualização da verdade bíblica. E deixamos de ser adventistas para nos tornar evangélicos. Não adventistas. Perdemos a identidade. Isso é Laodiceia. A segunda característica de falseamento tem a ver com extremismo, que é o lado oposto desse mesmo pêndulo. Numa ênfase de reação contra esse afrouxamento, vem o pêndulo para o lado oposto e cria verdades onde elas nunca estiveram. Criam discursos de verdade que nunca existiram na mensagem profética de Ellen White. Criam aplicações e abordagens verticalizadas, até como chicote, criticando, aliás, a maior parte delas se baseia na crítica, ao movimento adventista, à administração da igreja, à forma como a igreja conduz seus atos, e essa culpabilização de fora para dentro gera um modelo de falseamento de perfeição. E, curiosamente, uma cisão na igreja e criação de movimentos separatistas dentro da igreja, com a ênfase de que estariam se purificando para passar de pé diante do Cordeiro. Que também é igualmente errado, porque Deus nunca nos chamou para pregar para o lado de dentro. A pregação do Evangelho não é para adventistas, por mais que eles estejam mornos. A pregação do Evangelho não é para dentro da igreja, é para fora. A missão não é para dentro da igreja, é para fora. O curioso desses movimentos separatistas, ou ditos perfeccionistas, ou qualquer outro nome que abordem para eles, é que o alvo de pregação deles se torna os membros da igreja, como se eles tivessem que converter os membros da igreja. Isso não é papel, isso é papel do Espírito Santo, não é papel da igreja. O papel da igreja é apresentar a verdade como ela é, o papel dos membros é decidir por ela. Portanto, que advertências esse texto traz para nós? Eu estou focando nessas três coisas iniciais, estudo da Bíblia, comunhão e testemunho, e estou fazendo a leitura correta do perfil, guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. O grande apelo desse texto é para isto. Diga. Sim. 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 Uma responsabilidade. Sim, uma responsabilidade. O Evangelho aos outros. Sim. Não vai ter outro, não haverá outro movimento, e se este não fizer, as pedras terão que clamar. Essa é a questão. Portanto, qual é a dica da lição dessa semana? Mais do que toda a precisão da história, é entender por que Deus se deu a esse trabalho.
para alertar seu povo no último tempo da história de que Deus não abandonou seu povo, Deus não abandonou a história, mas Deus nos deu uma missão, uma responsabilidade. A pergunta é como eu estou respondendo a esta responsabilidade. Que Deus nos ajude, que a nossa resposta seja afirmativa a todas essas questões, para cumprir o nosso papel nesse tempo e terminar a história. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela mensagem profética que nos contextualiza o tempo em que vivemos, nos dá a condição de perceber a urgência desse tempo, mas principalmente nos deixa de forma cristalina a missão e responsabilidade que temos para esse período da história. Senhor, dá-nos o poder necessário para que possamos produzir as transformações na nossa vida que estão desenhadas no perfil dos cristãos do último tempo, mas acima de tudo nos dê o poder necessário para pregarmos o Evangelho e concluirmos o trabalho que foi apresentado por Cristo à sua igreja. Dá, Senhor, que com o cumprimento da Tua obra e cumprimento do Teu trabalho, possamos ainda assistir Cristo voltando em nossa geração. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.